8h18 aqui na Jovem Pan. Vamos falar um pouco sobre o Novembro Azul. Aliás, o novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata, mas os exames devem acontecer durante todo o ano, e a Atom Medicina tem essa preocupação, né, em trazer essa orientação, esse cuidado para com as pessoas de São Carlos, e por isso nós trouxemos aqui em nossos estúdios hoje Dr. Leonardo Carvalho Olaio, que é médico urologista, para trazer um pouco de orientação sobre os cuidados que os homens devem ter com relação ao câncer de próstata. Infelizmente, né, doutor Leonardo, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan. Há muito preconceito em torno desse assunto, não? Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão ouvindo. Bom dia, doutor. Sim, ainda existe muito preconceito com relação a isso. Então, nesse mês de novembro, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela faz essa campanha, né, do Novembro Azul para conscientização e prevenção do câncer de próstata. É importante que os homens façam seus exames anualmente, né, a partir dos 45 anos, para quem tiver fator de risco, como idade mais avançada, histórico familiar, né? Dependendo da etnia, a raça negra tem uma chance maior entre as outras pessoas. Então, essas pessoas com no fator de risco, elas devem começar após os 45. Os demais, após os 50 anos, devem fazer o exame, que é o exame do PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque retal, que é o exame físico. São os dois únicos existentes, doutor? Não, existem outros exames. A ressonância magnética também pode ser um exame utilizado para o diagnóstico, né? E existem outros marcadores tumorais que eles não fazem muito parte da nossa realidade, mas hoje já existe alguma coisa nesse sentido. Esses dois, o PSA e o de toque, são os mais acessíveis e os mais eficientes? Sim, com certeza. O senhor falou a respeito dos fatores de risco, né? Existem alguns fatores que potencializam as chances do câncer de próstata, doutor? O câncer de próstata, ele não é um câncer que existe uma forma de prevenção direta, né? Na realidade, o que a gente consegue fazer como um método de prevenção seria uma qualidade de vida, né, legal, com alimentação, dieta. Então, evitar o sedentarismo, a obesidade, né? Esses são fatores que também podem contribuir não só para o câncer de próstata, mas de maneira geral. E é importante também, dentro desse mês do Novembro Azul... O tabagismo e o consumo de álcool potencializam também, doutor? No sentido de qualidade de vida, sim, mas não é um fator especificamente para o câncer de próstata. Genético é? Genético, sim. Genético, quem tem parente de primeiro grau, 1 ou 2, à medida que vai aumentando isso, as chances são maiores. São maiores para quem tem um caso na família já, não é, doutor? Sim, com certeza. Que preocupa, né? O que teve uma ascensão importante na saúde da pessoa, a pessoa deve se preocupar com isso. Essa pessoa deve começar os exames a partir dos 45 anos. Perfeito. Nesse mês também do Novembro Azul, né, não só a preocupação com o câncer de próstata, mas a saúde do homem em geral, né? Os homens, estatisticamente, eles morrem 7 anos mais cedo do que as mulheres, né? Então, outras causas, né, como AVC, infarto, né, e outros tipos de câncer também são responsáveis por isso. Então, não é um mês apenas da prevenção do câncer de próstata, mas um mês de cuidado com a saúde do homem, sim, em todos os sentidos. Doutor, qual é a periodicidade desses exames? O que a medicina indica? Um ano, a partir dos 45, 50 anos, o exame deve ser realizado anualmente. E sintomas, doutor? Existem alguns sintomas que a pessoa pode prever que está com câncer de próstata? O câncer de próstata, no início, ele não causa nenhum tipo de sintoma. A pessoa não sente nada. Nada, né? Dor, incômodo, nada. Então, nesse início, que é importante, então, o diagnóstico precoce,
com o diagnóstico precoce, as chances de cura são acima de 90%, né? Numa fase mais avançada, onde ele começa a ter algum sintoma, dificuldade para urinar, o jato mais fino, dor, sangramento na urina, já é uma fase mais avançada do câncer de próstata, e aí os métodos de tratamento, eles já são mais paliativos. Eu queria voltar a essa questão do preconceito, né, doutor? Porque é importante destacar e reforçar que o exame do toque retal, ele antes desse exame tem a questão do PSA, porque o PSA que é o indicativo, e muitas pessoas têm esse preconceito, né? Se o PSA de repente indica que está tudo ok, a pessoa não vai se submeter ao exame do toque? Como isso funciona, doutor? Fazendo só o exame do PSA, que é o exame de sangue, existe uma taxa de erro falso negativo, né, de 20%. Sim. O exame do toque também existe essa taxa em torno de 20%, mas associando os dois, essa taxa cai para em torno de 0 a 8%, vamos dizer. Então, quer dizer, a associação dos dois, do toque e do PSA, diminui, favorece muito o diagnóstico e diminui muito uma chance de erro aí. Então esse seria o ideal, os dois exames, né, sim, doutor? Porque muitas vezes você tem esse conceito, a pessoa faz o exame de PSA, tá ok, então vambora, né? Esqueci, não é o correto, então. Não é o correto. Associando os dois, o PSA e o exame de toque, as chances de um diagnóstico mais concreto é muito maior. E tem cura, doutor? Para os casos com diagnóstico precoce, existe cura. O principal tratamento é a cirurgia, que a gente chama de prostatectomia radical, né? Ela pode ser por aberta, né? Ou por vídeo, ou até hoje por robô. E a partir daí a pessoa vai ter uma vida tranquila, sem o câncer, né? Sendo retirado. Sim, sem o câncer. No diagnóstico precoce, as chances de cura são acima de 90%. Como eu falei, a primeira opção seria a cirurgia. Existe uma opção da radioterapia, né? Bloqueio hormonal, quimioterapia. Então são nesse sentido assim da sequência do tratamento. Qual que causa uma recuperação mais fácil depois do tratamento feito? Na realidade, cada caso tem que ser analisado, né, e discutido com o paciente. Existem consequências também desses tratamentos, né, que pode ser a incontinência urinária, porque a próstata, ela funciona ali como uma torneirinha para segurar a urina, né? Então, quando você retira, você perde essa torneirinha e a pessoa pode ficar incontinente, ou seja, pode perder urina, né? Uma outra coisa é com relação à potência sexual, né? Os nervos que são responsáveis pela ereção, eles caminham junto ali da próstata. Então, no momento da cirurgia, pode haver lesão dessa inervação e a pessoa pode evoluir com uma disfunção erétil, né? Para tudo isso também tem tratamento, né? Os métodos cirúrgicos hoje para retirada do câncer de próstata evoluíram, doutor? Evoluíram muito. Hoje a gente já tem a cirurgia robótica, né? O médico, ele controla o robô, vamos dizer, de uma cabine ao lado, né? O médico, ele tem esse controle do robô ali, mas quem realmente faz a cirurgia é o robô. Certo. Tem até uma pergunta do Ailton aqui, aliás, o Dr. Rogério Zangotti mandando um abraço, o Luiz Albino mandando legal. Um abraço, dizendo que nas horas vagas, Dr. Leonardo é criador de pássaros ornamentais. Legal. É isso mesmo? É isso aí. Ah, que legal. Guilherme Giudice mandando um abraço também. Doutor, a epidemitite pode ajudar a desenvolver um câncer de próstata? E quais as diferenças entre o exame de... Bom, o exame de toque e o exame de sangue, doutor Léo já epididimite, explicou, né? Isso, epidemitite, isso mesmo. É epididimite. É isso? É um processo perfeito. Inflamatório do epidídimo, que é uma estrutura onde os espermatozoides vão dizer, amadurecer. Sim. Né? Não tem nada a ver
ver com a próstata, isso é outra coisa, né? Uma prostatite pode evoluir com até uma epididimite, mas isso é uma inflamação, não tem nada a ver com câncer. Certo. Doutor, acho que é importante os homens saberem também qual é a função da próstata. A função da próstata, ela produz aquela secreção espermática que é responsável pela nutrição e a proteção do espermatozoide. E além disso, como eu falei, ela serve como uma torneirinha, né, ali para evitar a perda de urina. Sim, sem dúvida. Como eu disse no começo, né, doutor? A gente fala do novembro. O novembro é apenas uma data para marcar, para potencializar essa conscientização, mas os homens devem se preocupar com a saúde o ano todo, não é mesmo? Sim, essa é a importância do Novembro Azul. Não só a conscientização e a prevenção do câncer de próstata, né? Mas, inclusive o tema da Sociedade Brasileira de Urologia é saúde também é papo de homem, né? Porque muitas vezes o homem se acha aí o homem de aço, o homem de ferro, ele acha que nunca vai acontecer com ele acha que nada vai atingi-lo. O machismo, né, doutor? O próprio machismo, tem aquela história também do quem procura acha, né? Então, não é bem por aí. Na realidade, a gente quer passar uma mensagem de conscientização, né? E prevenção de doenças, entre elas o câncer de próstata. Nas consultas que o senhor tem, no papo que o senhor tem com os seus clientes, eles relatam muito essa questão ainda, doutor, né? De, olha, não quero me tratar, não quero me cuidar, porque isso não é coisa de homem, ainda existe isso. Existe muito ainda, a gente vê no dia a dia uma certa, vamos dizer, dificuldade, eu diria até, né, da pessoa ficar mais tranquila ali durante a consulta para estar fazendo o exame. Então, às vezes é difícil o homem conversar sobre esse assunto, né? Mas a gente procura ser o mais acessível possível, né? Abrindo brechas ali durante a consulta para que ele fale um pouco mais sobre a saúde dele, sobre a vida dele e aí a gente vai tentando corrigir à medida do possível, né? Então a gente tenta tirar o máximo, né, ali do paciente para poder tentar corrigir e realizar o tratamento da melhor forma. A família também tem um papel, desculpa. A família também tem um papel essencial nisso, não é, doutor? Tanto Sim. na prevenção quanto no caso de, infelizmente, a pessoa, né, ter sido acometida pelo câncer de próstata e aí num tratamento que sempre tira um pouquinho a família do prumo, né? Sim, sempre quando existe um diagnóstico positivo para o câncer, né, vamos dizer, uma pancada, né? Muito forte para a família como um todo, né? Então, eu sempre falo que a importância também das mulheres, né, em estar participando ativamente junto com os seus homens, vamos dizer, o seu pai, o seu irmão, o seu marido e o seu filho também, né? Com isso daí, incentivando, né, as consultas, incentivando os exames periódicos para prevenção de doenças. Sim. Doutor, estímulos hormonais podem desenvolver o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, ele tem uma parte de dependência hormonal, né? Então, sempre quando a gente vai fazer algum tipo de reposição hormonal, deve-se avaliar antes essa questão aí da presença do PSA, fazer um exame completo para saber como que tá a próstata, porque de repente você fazendo um estímulo hormonal, você pode sim despertar alguma célulazinha tumoral que tá parada ali. Salva um lado, mas piora pelo outro, né? Sim, tem que ter esse cuidado. Às vezes as pessoas não entendem isso daí, né? Então, às vezes a pessoa chega, eu tô com deficiência hormonal, eu queria fazer uma reposição, e não é tão simples assim. A gente tem que fazer toda essa história clínica, né? Também baseado em exames complementares, para que a gente possa fazer a indicação correta da complementação hormonal. Isso vale, por exemplo, para quem vai na academia também, né? E sim, também vale para essas pessoas. Também é um cuidado necessário, né, doutor? Sim, com certeza. A Cris Mestre mandando um abraço. Inclusive ela lembra da palestra que aconteceu na semana passada, né, doutor Léo? Sim, que legal. Mauro Zangotti também mandando um abraço. Doutor, qual é o caminho para as pessoas buscarem
os exames, um aconselhamento médico. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente. A gente tem diversos caminhos, né? Tem a parte privada da saúde, vamos dizer assim, e tem a parte pelo SUS, né? No SUS existem os postos de saúde, onde eles podem estar procurando e estar fazendo os exames. Pelo menos o exame do PSA pode ser feito no posto de saúde, e esses exames sendo alterados, de certa forma, eles vão ser triados diretamente para o urologista da rede de saúde, tá? Então, de repente, eu falar assim, mas não tem tanto urologista assim na rede de saúde, é que não são todos os homens que vão lá no mesmo dia, no mesmo horário fazer o exame. Correto. Então, eu acho que, assim, deve-se procurar, né, o local adequado, seja via SUS ou via aí, particular, né, para estar fazendo o seu exame, e pelo menos uma vez por ano, para que fique com a consciência aí tranquila, né, e aquele medo desapareça. Se a pessoa está enquadrada entre 45 e 50 anos, a pessoa não deve deixar de fazer esses exames, né? Sim, essa é a nossa campanha, esse é o nosso ideal, né, de conscientização e prevenção de doenças, e entre elas o câncer de próstata. Verdade. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia e uma ótima semana, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de uma coisa tão importante, né, de um assunto tão importante. Obrigado das pessoas que participaram aí, né, que você citou, o Rogério, o Mauro, o Tucci, Guilherme, o Luiz Albino, né, obrigado das pessoas, a Cris, as pessoas que participaram aí, obrigado da oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. Um bom dia, uma boa manhã, né? Bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia, Ney. Obrigado. Bom dia, Fabinho, até amanhã. Até segunda, Até no segunda. meu caso, né? Nós estaremos aqui amanhã. Exatamente, o Ney estará aqui às 7 horas. Eu preciso resolver algumas questões pessoais até sexta-feira, então o Ney vai comandar com o brilhantismo o Jornal da Manhã, e aí a gente volta na segunda-feira. Bom dia, Liminha, não chore de saudade, tá, Liminha? Na segunda eu estou de volta, a Fernandinha vem aí com Rock and Pop Jovem Pan. Bom dia, gente.